Todos presentes, aos internautas que nos acompanham, com a presença de Deus, iniciaremos a 37ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada aos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte. Presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Maru. Presente. Matheus Maru de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Sérgio Ventura para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos membros da mesa, aos senhores vereadores, vereadora, ao público presente e àquele que nos ouve via internet. Eu separei aqui uma parte das escrituras sagradas, Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de brotar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio ao fim. São as palavras do nosso Senhor. Graças a Deus. Declaro a parte expediente com leitura das matérias e dos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e M, artigo 63, inciso 3 do regimento interno desta Casa, requer ao plenário da dispensa da leitura da sessão anterior para fazer diretamente sua votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão, se for contrário, se levantar. A ata da 36ª sessão ordinária, realizada em 12 de novembro, está em votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão, se for contrário, se levantar. Aprovado também. Ofícios recebidos do Executivo. Ofício número 300 de 2019. Face ao requerimento número 256 de 2019, de autoria do nobre vereador Leandro Aparecido Alves de Freitas, que solicita informações sobre a ausência de um ginecologista no Centro Médico de Especialidades do município. Encaminho em anexo o parecer da Secretaria Municipal da Saúde. Secretaria Municipal de Saúde, ofício 100 de 2019, assunto, resposta ao requerimento 256 de 2019. Veio através de esta cumprimentar e informar que acusamos o recebimento do requerimento 256 de 2019, o qual solicita informações sobre a licença maternidade do profissional médico ginecologista. Considerando esta solicitação, informamos que estamos contratando outro profissional médico para ocupar esta lacuna, visto que estamos encontrando dificuldade por conta de ser período determinado. O profissional não se interessa por este tipo de contratação pontual. Quanto à nossa demanda, ela está na casa dos 195 pacientes, mas gostaria de salientar que os casos mais graves
está tendo em suporte dos profissionais médicos da maternidade, sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos. Atenciosamente, Adriana Cerqueira César de Jesus, Secretária Municipal de Saúde. Ofício número 301 de 2019. Face ao requerimento 258 de 2019, de autoria do nobre vereador Hélio Rossi, que solicita a instalação de ponto de iluminação pública na rua São João, altura do número 150, Vila Santa Julieta. Informa-lhe que a solicitação será incluída na programação das próximas instalações de rede de iluminação. E assim que houver recursos financeiros disponíveis para os fins, o serviço será executado. Ofício número 302 de 2019. Face ao requerimento número 259 de 2019, de autoria do nobre vereador Hélio Rossi, que solicita a manutenção do espaço ecumênico do Cemitério Municipal Consolação, bairro São Manuel. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Públicos para as devidas providências. Ofício número 303 de 2019. Face ao requerimento número 260 de 2019, de autoria do nobre vereador Clodoaldo Soares de Almeida, que solicita a instalação de redutor de velocidade na Avenida Pedro Pires de Melo, ao lado do PSF Campo Largo. Informa-lhe que, conforme dados da divisão do sistema viário, já existe uma lombada aproximadamente 15 metros desse ponto, não havendo necessidade de mais outra instalação. Ofício 304 de 2019. Face ao requerimento número 261 de 2019, de autoria do nobre vereador Clodoaldo Soares de Almeida, que solicita a instalação de um novo portão no cemitério São João Batista, no muro que se encontra ao lado do velório municipal. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para análise de viabilidade. Ofício número 305 de 2019. Face ao requerimento 262 de 2019, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita que notifique o proprietário do terreno situado na rua Nair Maria Ferreira, altura do número 70, Vila Xavier, para que proceda a limpeza do mesmo. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada à fiscalização para as devidas providências. Ofício 306 de 2019. Face ao requerimento 263 de 2019, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a instalação de um ponto de iluminação pública ao longo de toda a extensão da rua Jamboeiro, bairro Quintas de Pirapora. Informa-lhe que a solicitação será incluída na programação das próximas instalações de rede de iluminação. E assim que houver recursos financeiros disponíveis para os fins, esse serviço será executado. Ofício 307 de 2019. Face ao requerimento número 264 de 2019, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a implantação de um redutor de velocidade na Rua dos Crisantemos, no cruzamento com a Rua das Primaveras, bairro Portal do Pirapora. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada à Divisão do Sistema Viário e Secretaria Municipal de Serviços Públicos para análise de viabilidade. Ofício número 308 de 2019. Face ao requerimento 265 de 2019, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a instalação de iluminação pública na Rua 1, Rua Principal, à altura do número 456, bairro do Alpes. Informa que a solicitação será incluída na programação das próximas instalações de rede de iluminação. E assim que houver recursos financeiros disponíveis para os fins, o serviço será executado. Ofício 309 de 2019. Face ao requerimento 266 de 2019, de autoria do nobre vereador Clodoaldo Soares de Almeida, que solicita a instalação de um ponto de iluminação na Rua dos Copos do Deleite, à altura do número 22,
vai no portal do Pirapora. Informa que a solicitação será incluída na programação das próximas instalações de rede de iluminação. E assim que houver recursos financeiros disponíveis para os fins, o serviço será executado. Ofício 310 de 2019, face ao requerimento 257 de 2019, de vossa autoria, encaminho-lhe a manifestação do Secretário Municipal de Promoção Social e Habitação, o qual informa que a responsabilidade do município restringiu-se em ceder espaço para construção das unidades habitacionais, realizar a publicidade dos eventos, auxiliar no processo de sorteio, assinaturas de contratos e reunião sociais, sendo que o controle das normas contratuais é de exclusiva responsabilidade da CDHU. Informa ainda que o Poder Executivo encaminhará ofício à CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, tende aos questionamentos constantes do requerimento em tela. Obrigado, João. Secretaria da Promoção Social e Habitação de Salto do Pirapora, Estado de São Paulo. Em resposta ao disposto ao requerimento 257 de 2019, de autoria do vereador Matheus Mano de Campos, esclarecemos que, através da Secretaria de Promoção Social e Habitação, foi realizado contato com a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, solicitando as informações constantes do requerimento acima citado, e assim que recebermos, as mesmas serão encaminhadas ao nobre vereador. Aproveitamos para esclarecer que no contrato entre a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora e a CDHU, a responsabilidade do Poder Público Municipal é ceder espaço para a construção das unidades habitacionais, realizar publicidade dos eventos, auxiliar no processo de sorteio, assinaturas de contratos e reuniões sociais, sendo que o controle das normas contratuais é de responsabilidade do CDHU. Cláudio Augusto de Almeida, Secretário de Promoção Social e Habitação. Ofício 311 de 2019. Excelentíssimo Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência ao ensejo e encaminho o balancete da receita de despesas referente ao mês de outubro de 2019. Na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência aos outros pares meus protestos de estima e consideração. Joel da Viadade, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 17 de 2019, deu 30 de outubro de 2019. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e os pares, e no ensejo encaminho o presente projeto de lei que dispõe sobre o orçamento para exercício financeiro de 2020, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e Lei 4.320 de 64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo às diretrizes gerais, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, observando-se os princípios da unidade, universalidade e anualidade. O presente projeto de lei atende todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária advindas de portarias da Secretaria de Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Certo é que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação dessa Casa de Lei, submete-o à apreciação de Vossa Excelência. Aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Salto de Pirapora, 30 de outubro de 2019, Joel da Viadade, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 17 de 2019, de 30 de outubro de 2019. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020. Joel da Piedade, prefeito municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promovo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Salto de Pirapora para o exercício financeiro de 2020, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo, primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Artigo 2º. A receita total estimada no orçamento fiscal, Seguridade Social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa um montante de R$ 147.634.000, conforme o quadro primeiro demonstrado em anexo. Parágrafo 1º. O orçamento fiscal está fixado em R$ 79.174.000. Parágrafo 2º. O orçamento da Seguridade Social está fixado em R$ 68.460.000. Artigo 3º. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificado em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo 2º, receitas segundo as categorias econômicas. Receitas correntes, receita de impostos, taxa de contribuição de melhoria, R$ 22.050.000. Receita de contribuições, R$ 4.530.000. Receita patrimonial, R$ 502.500. Transferências concorrentes, R$ 110.765.500. Outras receitas correntes, R$ 7.117.800. Receitas correntes intra-orçamentárias. Receita de contribuições intra-orçamentária, R$ 6.110.000. Receitas de capital, operações de crédito, R$ 7.500.000. Alienação de bens, R$ 50.000. Transferências intergovernamentais, R$ 2.457.000. Deduções da receita, formação Fundeb, total da receita líquida, R$ 3.448.800 e R$ 147.634.000. Artigo 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza de despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores: por órgãos, orçamento fiscal, Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, R$ 74.833. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, R$ 3.266.000. Fundação Pública Previdência Social Municipal, R$ 1.075.000. Total do orçamento fiscal, R$ 79.174.000. B. Orçamento da Seguridade Social. Primeiro, Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, R$ 51.935.000. Fundação Pública Previdência Funcionalismo Público Municipal, R$ 16.525.000. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 68.460.000.
Total geral de despesas do município, 147.634.000. Por funções: A. Orçamento fiscal. Legislativa, 3.266.000. Administração, 10.173.100. Segurança Pública, 2.010.000. Trabalho, 235.500. Educação, 38.680.600. Cultura, 1.639.600. Urbanismo, 10.676.900. Gestão ambiental, 1.278.000. Agricultura, 70.000. Transporte, 2.539.800. Desporto e lazer, 1.069.500. Encargos especiais, 3.795.000. Reserva de contingência, 3.740.000. Total do orçamento fiscal, 79.174.000. B. Orçamento da Seguridade Social. 8. Assistência Social, 2.974.300. Previdência Social, 16.525.000. Saúde, 48.960.700. Total do orçamento da Seguridade Social, 68.460.000. Total geral da despesa do município, 147.634.000. Por subfunções: A. Orçamento fiscal. Ação legislativa, 3.266.000. Administração geral, 5.927.100. Administração financeira, 650.000. Controle interno, 3.504.500. Administração de receitas, 821.300. Defesa civil, 2.010.000. A alimentação e nutrição, 1.114.500. Proteção e benefícios ao trabalhador, 235.500. Ensino fundamental, 23.888.900. Ensino profissional, 27.000. Ensino superior, 725.900. Educação infantil, 11.489.500. Educação especial, 1.716.800. Divisão cultural, 1.496.600. Serviços urbanos, 9.524.900. Preservação e conservação ambiental, 1.132.000. Extensão rural, 70.000. Transporte rodoviário, 2.469.000. Desporto comunitário, 1.069.500. Serviço da dívida interna, 1.610.000. Transferências, 2.185.000. Reserva de contingência, 3.740.000. Total do orçamento fiscal, 79.174.000. D. Orçamento da Seguridade Social. Administração Geral, 550.000. Assistência ao idoso, 264.000. Assistência à criança e ao adolescente, 617.300. Assistência comunitária, 1.919.000. Previdência no regime estatuário, 16.525.000. Atenção básica, 10.304.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, 36.633.000. Vigilância sanitária, 1.140.000.
6.647.700. Total do orçamento da Seguridade Social, 68.460.000. Total geral da despesa do município, 147.634.000. Por natureza da despesa: 1. Grupo de natureza de despesa: A. Orçamento fiscal. 3. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais: 46.019.300. Juros e encargos da dívida: 710.000. Outras despesas correntes: 23.492.600. 4. Despesas de capital, investimentos: 4.312.100. Amortização e refinanciamento da dívida: 900.000. Reserva de contingência: 3.740.000. Total do orçamento fiscal: 79.174.000. B. Orçamento da Seguridade Social: despesas recorrentes, pessoal e encargos sociais: 35.809.100. Outras despesas correntes: 23.247.900. Despesas de capital, investimentos: 9.403.000. Total do orçamento da Seguridade Social: 68.460.000. Total geral da despesa do município: 147.634.000. Artigo 5º. Fica ao Poder Executivo autorizado a: primeiro, abrir o curso da execução orçamentária de 2020 créditos adicionais até o limite de 3% da despesa total fixada por esta lei. Segundo, utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3º da LRF e artigo 8º da Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001. Terceiro, realizar a abertura de créditos suplementares por conta do superávit financeiro apurado e balanço patrimonial do exercício anterior na forma do artigo 43, inciso 1º da Lei número 4.320 de 64. Quarto, realizar a abertura de créditos suplementares provenientes de recesso de arrecadação quanto ao saldo positivo das experiências acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada por efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência no exercício da forma do artigo 43 da Lei número 4.320 de 64. Quinto, abrindo ao curso da execução do orçamento de 2020 créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução. Sexto, a transpor, remanejar ou transferir total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de promoção nos termos do inciso 6º, artigo 167 da CE. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso 1º poderão ocorrer de uma categoria de promoção para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária. Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação de que trata o inciso 6º deste artigo despesas que fazem parte da mesma classificação institucional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária. Artigo 6º. Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º desta lei ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 20 dias após o encerramento de cada mês, armazenado no sistema Aldesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 30 de outubro de 2019, Joel da Viedade,
prefeito municipal, Jorge dos Reis de Cunha Neto, secretário municipal de administração, Marlim Gomes Galvão, secretário municipal de educação, Jerusa Artes dos Santos, secretário municipal de finanças, Márcio Moreira Pedroso, secretário municipal do governo, Paulo Ricardo Bassuto, secretário municipal de meio ambiente, Rui Maurício de Moura, secretário de negócios jurídicos, Antônio Rodrigues da Silva Filho, secretário municipal de planejamento e urbanismo, Klaus Augusto de Almeida Batista, secretário municipal de promoção social e habitação, Adriana Cerqueira César de Jesus, secretário municipal de saúde, David Samuel de Oliveira, secretário municipal de serviços públicos. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 18 de 2019, de 19 de novembro de 2019. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e nobres pares e ao ensejo encaminho-lhe em anexo o projeto de lei que tem por objeto instituir o Programa de Recuperação Fiscal 2020, o Refis 2020 do município de Salto de Pirapora. Muitas das dívidas com o município, principalmente as antigas, têm como maior valor os juros decorrentes de não pagamento no momento de sua exigibilidade. Dessa forma, a incidência de juros e de correção monetária torna muitas vezes o pagamento das dívidas com o município muito difícil para o contribuinte. O objetivo do programa de recuperação fiscal é de descontar os valores decorrentes de juros e multa pelo atraso no pagamento dos débitos com o município, criando assim um estímulo para que o contribuinte regularize sua situação fiscal. Importa destacar que o valor principal da dívida é atualizado, não havendo prejuízo para a arrecadação tributária, uma vez que o valor original do tributo é atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. O programa de recuperação fiscal contido no presente projeto de lei contempla a possibilidade de parcelamento em até 12 parcelas, ou contrário do que ocorre em outros programas de recuperação fiscal, que possibilitam parcelamentos longos de até 60 vezes. Isso significa que o programa possibilita somente aqueles que realmente estão interessados e empenhados em regularizar a sua situação fiscal. Os descontos de juros e multa contemplados em planos de parcelamento são altos em todas as opções de parcelamento, o que significa que o Refis atingirá um conjunto bastante amplo de munícipes, representando um estímulo à adesão ao programa. Assim, considerando justificado o presente projeto de lei, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e nobres pares meus protestos de elevado preço. Joel da Viedade, prefeito municipal. Projeto de lei número 18 de 2019, de 19 de novembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Recuperação Fiscal 2020 e Refis 2020 e da outras providências. Joel da Viedade, prefeito do município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono como a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal no exercício 2020, Refis 2020, destinado a promover a regularização dos créditos do município, decorrentes de débitos de pessoas físicas ou jurídicas, tributários ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, vencidos até o exercício 2019. Parágrafo único. A adesão ao Refis 2020 dá por opção do sujeito passivo dos créditos tributários e não tributários do município, mediante a assinatura de requerimento em que o subscritor declara pleno conhecimento e aceitação dos termos previstos nesta lei. Artigo 2º. A adesão ao programa implicará na necessária inclusão da totalidade dos débitos do contribuinte conforme conste no cadastro fiscal da municipalidade. Artigo 3º. A formalização do pedido de ingresso ao Refis 2020 implica no reconhecimento da confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos com a Fazenda Municipal de Salto de Pirapora. Artigo 4º. A permanência dos Refis 2020 fica condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal
fiscal, com renúncia aos direitos sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos e a desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. Parágrafo 1º. Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos na execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução, pelo prazo de parcelamento em que se obrigou, obedecendo-se o estabelecido no artigo 924 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º deste artigo, liquidado o parcelamento dos termos desta lei, o município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção, com fundamento no inciso 1º do artigo 924 do Código do Processo Civil. As custas usadas do processo deverão ser inclusos para pagamento do montante ao montante da dívida principal. Parágrafo 3º. Como condição para a formalização do refis, o contribuinte deverá concordar que o depósito judicial eventualmente realizado seja levantado após a quitação do parcelamento. Parágrafo 4º. Após a quitação das parcelas do refis, se ainda houver valores depositados, serão levantados pelo sujeito passivo. Artigo 5º. Para adesão ao programa de recuperação fiscal, o contribuinte deverá estar com o seu cadastro fiscal atualizado, podendo efetuar a autorização ou ato da adesão ao programa de recuperação fiscal. Artigo 6º. Os débitos incluídos no refis 2020 serão atualizados na forma de legislação vigente até a data da formalização do pedido de ingresso e deverão ser recolhidos em moeda corrente, mediante escolha do contribuinte por uma das seguintes formas. Primeiro, à vista com redução de 100% de juros e 100% de multa. Segundo, em até 3 parcelas mensais consecutivas com redução de 90% de juros de 90% por mês de multa. Terceiro, em 4 parcelas mensais consecutivas com redução de 80% de juros e 80% de multa. Quarto, em 5 parcelas mensais consecutivas, com redução de 70% de juros e 70% de multa. Quinto, em 6 parcelas mensais consecutivas, com redução de 60% e de juros e 60% de multa. Sexto, em 7 parcelas mensais consecutivas, com redução de 50% de juros e 50% de multa. Sétimo, em 8 parcelas mensais consecutivas com redução de 40% de juros e 40% de multa. Oitavo, em 9 parcelas mensais consecutivas com redução de 30% de juros e 30% de multa. Nono, em 10 parcelas mensais consecutivas com redução de 20% de juros e 20% de multa. Parágrafo 1º. Aderindo ao programa de recuperação fiscal, o contribuinte deverá recolher no ato da assinatura do termo do acordo de condição de dívida a primeira parcela. Parágrafo 2º. No recolhimento da primeira parcela, é facultado ao contribuinte oferecer valor maior do que o estipulado, sendo parcelado o restante de débito nos termos das disposições desta lei, conforme estabelecido no capítulo deste artigo. Parágrafo 3º. Em caso de parcelamento do débito, o valor mínimo da parcela deverá ser de R$ 100. Parágrafo 4º. O pagamento das parcelas do refis 2020 será efetuado mediante emissão de guias de arrecadação fiscal emitidas pela municipalidade, na quais constará a data de vencimento das parcelas subsequentes na parcela inicial. Artigo 7º. A opção pelo ingresso no refis 2020 impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nessa lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único do Código Tributário Nacional e no artigo 202, inciso 6º do Código Civil.
Parágrafo 1º. A homologação do ingresso do refis se dá no momento do pagamento da parcela única ou da primeira parcela, para os casos de parcelamento previstos no artigo 6º desta lei. Parágrafo 2º. O débito será suspenso somente após o pagamento da primeira parcela. Parágrafo 3º. O ingresso do refis 2020 impõe ainda ao sujeito passivo a obrigatoriedade de não constituir novas inscrições em dívida ativa. Artigo 8º. O sujeito passivo será incluído no refis 2020 de forma automática e independente de notificação prévia, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses. Primeiro, inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta lei, em especial o disposto no parágrafo 1º do artigo 7. Segundo, estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela há mais de 60 dias. Terceiro, a não comprovação da desistência de que trata o artigo 4º desta lei no prazo de 60 dias contados da data de homologação dos débitos do refis 2020. Quarto, decretação de falência ou extinção pela liquidação de pessoa jurídica. Quinto, cisão da pessoa jurídica, exceto a sociedade nova, oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariedade com a cícida às obrigações do refis. Parágrafo 1º. A exclusão do sujeito passivo do refis 2020. Primeiro, implica imediato cancelamento do parcelamento realizado nos termos do artigo 6º e o restabelecimento imediato da incidência de multa e juros de demora sem as reduções previstas nessa lei. Segundo, acarretará, conforme o caso, a, em se tratando de débitos inscritos na dívida ativa, o imediato ajuizamento da execução fiscal. B, em se tratando de débito inscrito e ajuizado, o imediato prosseguimento da execução fiscal. C, em razão do disposto no artigo 7 desta lei, a promoção do processo do respectivo valor na forma do artigo 5º da Lei nº 1539/2013. Parágrafo 2º. O refis 2020 não configura a hipótese de novação previsto no inciso 1º do artigo 360 do Código Civil. Parágrafo 3º. Uma vez excluído, o devedor não poderá aderir novamente ao refis 2020. Artigo 9º. Os contribuintes que possuem débitos parcelados em acordo nos termos da legislação municipal, atendendo aos demais requisitos desta lei, poderão aderir ao Programa de Recuperação Fiscal 2020. Parágrafo único. O acordo de parcelamento anteriormente firmado deverá ser cancelado pelo setor de tributos, sendo que os débitos serão restabelecidos pelos valores originalmente estabelecidos, com os acréscimos previstos na legislação municipal aplicável à ocorrência dos respectivos fatos geradores, tornando-se em efeito eventuais benefícios anteriormente concedidos, compensando-se as parcelas já pagas, para possibilitar a adesão ao programa de recuperação fiscal. Artigo 10º. A adesão ao programa de recuperação fiscal instituído por esta lei deverá ser solicitada e formalizada diretamente no setor de tributação da Prefeitura no prazo de 2 meses contados da data de início da vigência desta lei. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar por até 3 meses o prazo previsto no caput deste artigo, mediante decisão fundamentada. Artigo 11º. O custo dos benefícios distribuídos por esta lei não confere direito à restituição ou compensação de importância já paga, seja a que título for, sendo que os seus efeitos não retroagirão em nenhuma hipótese. Artigo 12º. O chefe do Poder Executivo fixará em regulamento eventuais normas necessárias à execução do programa distribuído por esta lei. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de fevereiro de 2020 e revogadas as despesas e disposições em contrário. Salvo de Pirapora, 19 de novembro de 2019, Joel da Piedade, prefeito municipal.
Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar, número 3 de 2019, de 19 de novembro de 2019. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e nobres pares e agradecer o caminho do projeto de lei complementar que tem por objetivo alterar, em parte, o plano diretor do desenvolvimento urbano do município de Salto de Pirapora em vigência. O plano diretor é instrumento jurídico que regula o desenvolvimento urbano do município, definindo a forma de ocupação do território e as atividades econômicas que serão desenvolvidos para satisfazer as necessidades da população local. A proposta de alteração obedece às regras do Estatuto das Cidades e resulta nas discussões decorrentes da realização de 3 audiências públicas, reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento e a coleta de reivindicações dos munícipes que participam das audiências públicas realizadas em 13 e 28 de agosto e 12 de setembro e reduzidas a termo em processo administrativo específico, dentro do qual foram reunidas todas as informações para a elaboração da proposta para encaminhar a apreciação desta Casa de Leis. Com as alterações propostas e analisadas por equipe técnica, o município apresenta a meta de abertura de novas frentes de desenvolvimento que contribuirão com o equilíbrio de problemas econômicos enfrentados cotidianamente por todo o país. Representa, pois, mais do que uma mudança no saneamento urbano, mas abre a possibilidade de novos empreendimentos imobiliários suscetíveis de gerar emprego para a população local e segurança para investidores do setor. Certo de que o presente projeto de lei complementar receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossas Excelências nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Joel da Piedade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 13 de 2019, de 19 de novembro de 2019. Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Salto de Pirapora e outras providências. Joel da Piedade, Prefeito do Município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono a seguinte lei complementar. Título 1º. Dos princípios fundamentais, conceitos e objetos do Plano Diretor do Desenvolvimento de Salto de Pirapora. Capítulo 1º. Sistema Municipal de Planejamento. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o Plano Diretor do Desenvolvimento do Município de Salto de Pirapora, nos termos da Lei Federal 10.557, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade e da Constituição Federal. Artigo 2º. O Plano Diretor é um instrumento legal que estabelece e regulamenta a política de desenvolvimento municipal, urbano e rural, a serem observados por todos os agentes públicos e privados que atuam no município. Artigo 3º. O Plano Diretor é um instrumento básico de operacionalização do sistema de planejamento municipal, composto pelo conjunto de órgãos da administração, leis, normas e regulamentos que objetivam promover uma organização territorial do município, as políticas públicas, a alocação de recursos e a gestão da cidade. Parágrafo 1º. A gestão orçamentária participativa através do plano plurianual, diretrizes orçamentárias de orçamento anual, deverão incorporar os programas prioritários estabelecidos nas políticas territoriais e expressas na lei complementar. Parágrafo 2º. Na formulação de planos e programas setoriais, os órgãos da administração direta deverão expressar as políticas aqui estabelecidas, visando interar as ações de desenvolvimento social, econômico e territorial, a política global do município. Parágrafo 3º. O processo de planejamento municipal deverá ser contínuo ao longo das administrações, estabelecendo mecanismos de avaliação, de controle, de implementação das diretrizes, planos e programas, de modo a garantir de forma permanente o funcionamento do sistema municipal de planejamento. Parágrafo 4º. O sistema de planejamento municipal deverá
que couber, observar as diretrizes de planos nacionais, estaduais e regionais, buscando a ação integrada no desenvolvimento social, econômico e territorial. Parágrafo 5º. A administração promoverá formas associativas através de convênios e consórcios intermunicipais, visando a integração de políticas e programas regionais, objetivando a racionalização da gestão pública, otimização de serviços, redução de custos, preservação e saneamento ambiental. Parágrafo 6º. O Sistema Municipal de Planejamento estabelecerá e garantirá formas de participação efetiva da população no processo de planejamento municipal, objetivando a gestão democrática da cidade. Parágrafo 7º. Os planos e programas de ações setoriais estabelecerão, de forma estratégica, metas a curto, médio e longo prazo, entendendo-se como: primeiro, curto prazo, a período de até 2 anos para a realização das ações. Segundo, médio prazo, o período de 2 a 4 anos para a realização das ações. Terceiro, longo prazo, o período acima de 4 anos para a realização das ações. Parágrafo 8º. O Executivo promoverá a adequação de sua estrutura administrativa para melhor aplicação dos objetivos, diretrizes e ações previstas nesta lei complementar, mediante a criação de órgãos e reformulação de competências na administração direta e indireta, a fim de garantir o funcionamento e a implementação do Sistema Municipal de Planejamento. Artigo 4º. O Plano Diretor de Desenvolvimento do município de Salto do Pirapora abrange a totalidade do município, compreendendo as áreas urbanas, rurais e de expansão urbana. Capítulo 2º das diretrizes e objetivos. Artigo 5º. O Plano Diretor, como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, tem por objetivo geral ordenar a qualificação das funções social da cidade e da propriedade urbana, de modo a garantir o bem-estar dos habitantes de Salto de Pirapora. Parágrafo único. A propriedade urbana cumpre a função social, quando entende as exigências fundamentais de ordenação da cidade em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Artigo 6º. São as seguintes diretrizes gerais da política urbana. Primeiro, assegurar à população oportunidades de moradia urbana, direitos de todos na cidade, através do direito à terra urbana, saneamento ambiental, estrutura urbana, ao transporte, serviços públicos, trabalho e lazer. Segundo, gestão democrática da cidade, através da participação da população, associações representativas dos vários segmentos da comunidade da população, execução e acompanhamento de planos, programas e objetos de desenvolvimento urbano. Terceiro, cooperação entre níveis de governo, iniciativa privada e demais setores da sociedade, no processo de organização atendendo ao interesse coletivo. Quarto, planejamento do desenvolvimento da distribuição especial da população e das atividades econômicas do município, evitando distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Quinto, oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população, adotando e efetivando a execução de normas que garantam a acessibilidade conforme legislação vigente. Sexto, coordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização adequada dos imóveis urbanos. B, conflito de usos incompatíveis ou inconvenientes. C, parcelamento do solo, a identificação com uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana. D, instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos gerados de tráfego, sem a previsão de infraestrutura correspondente. E, retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte a subutilização ou utilização. F, degradação das áreas urbanizadas. G, poluição e a degradação ambiental. 7, integração e complementaridade entre as atividades urbanas rurais, dentre os desenvolvimentos socioeconômicos do município. 8, adoção de padrões de produção, consumo de bens e serviços
e expansão urbana compatível com os limites de sustentabilidade ambiental, social e econômica do município. Nono, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 10º, adequação dos instrumentos de política econômica, tributária, financeira e gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, privilegiando os investimentos geradores de bem-estar geral, diferentes segmentos sociais. 11º, recuperação dos investimentos do poder público que tem como resultado a valorização de imóveis urbanos. 12º, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural, construído patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 13º, audiência do poder público municipal à população interessada no processo de implantação de empreendimento ou atividades, com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construídos, assegurando o conforto e segurança da população. 14º, regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante estabelecimento de normas especiais de uso, ocupação do solo e edificação, considerando a situação socioeconômica dos beneficiários e as normas ambientais. 15º, simplificação e legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo, normas edilícias, visando permitir a redução dos custos e aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. 16º, isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social. Título 2º do Desenvolvimento Urbano, capítulo 1º da função social da propriedade. Artigo 7. A propriedade urbana cumpre sua função social quando se subordina às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas na presente lei complementar, especialmente, primeiro, distribuição espacial dos usos e intensidades de ocupação do solo, de forma equilibrada em relação à infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, evitando a ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos. Segundo, adequação das condições de ocupação das propriedades às características do meio físico, para impedir a deterioração e degeneração de áreas urbanas. Terceiro, melhoria da paisagem urbana, preservação dos sítios históricos, dos recursos naturais e, em especial, dos mananciais de abastecimento de água no município. Quarto, recuperação de áreas degradadas ou deterioradas, visando a melhoria do meio ambiente e das condições de habitabilidade. Quinto, acesso à moradia digna, com ampliação de oferta de habitação para as populações de baixa renda. Sexto, sistema de circulação e transporte segurando, acessibilidade satisfatória a todas as regiões da cidade, circulação de bens e serviços. Sétimo, implantação de infraestrutura e equipamentos sociais e serviços públicos necessários à elevação do padrão de vida da população. Capítulo 2º, diretrizes específicas de desenvolvimento urbano. Artigo 8º. Serão aplicados os seguintes mecanismos para o cumprimento da função social da propriedade. Primeiro, limitações administrativas à propriedade urbana através da legislação de parcelamento, uso e ocupação de solo. Segundo, normas edilícias com vistas à segurança, à saúde, salubridade das edificações e vizinhanças. Terceiro, regulamentos específicos de preservação e proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e arqueológico do município. Quarto, legislação e mecanismo de controle ambiental com vistas à preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.
Quinto, plano viário de circulação e transportes para garantir a acessibilidade e circulação da população, bens e serviços. Sexto, planos setoriais de infraestrutura urbana e equipamento social. Capítulo 3, metas prioritárias de desenvolvimento urbano. Artigo 9, são as seguintes metas prioritárias para o desenvolvimento urbano. Primeiro, ocupação prioritária dos vazios urbanos, compreendidos as glebas dentro do perímetro, dotadas de infraestrutura adequada ao seu adensamento e ocupação. Segundo, implantação de infraestrutura do saneamento básico, distribuição, coleta, tratamento e disposição de esgotos em todas as regiões ocupadas na cidade. Terceiro, garantir o estabelecimento de água de forma contínua e de qualidade a toda a população. Quarto, implantar o sistema viário básico da cidade, objetivando eliminar o conflito em tráfego de passagem local, possibilitando as ligações entre bairros. Quinto, preservação das áreas de proteção permanente dos mananciais e de matas nativas. Sexto, implantação do sistema de áreas verdes, através da criação de parques urbanos, praças, áreas de lazer, assegurando a população espaços destinados ao entretenimento. Sétimo, promover a implantação de pavimentação das vias públicas prioritariamente nos principais corredores de transporte coletivo e de maior fluxo de tráfego. Oitavo, promover melhorias no sistema de iluminação pública nos lagradouros e praças, acessos à cidade, nos núcleos de expansão urbana e loteamento fora do perímetro urbano consolidado. Nono, estabelecer políticas e programas de resíduos sólidos e reciclagem de resíduos. Décimo, promover melhorias no sistema de transporte público, garantindo o acesso da população ao sistema, de acordo com as suas necessidades. Capítulo 4. Instrumentos da política urbana. Artigo 10º. Para a implantação da política urbana serão utilizados os seguintes instrumentos. Primeiro, sistema de planejamento municipal em especial. A. Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento. B. Regulamentos de parcelamento, uso e ocupação do solo. C. Zoneamento ambiental. D. Plano plurianual. E. Diretrizes orçamentárias de orçamento anual. F. Gestão orçamentária participativa. C. Planos, programas e projetos setoriais. Segundo, institutos tributários e financeiros. A. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU. D. Contribuição de melhoria. C. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Terceiro, institutos jurídicos e políticos. A. Desapropriação. B. Servidão administrativa. C. Limitações administrativas. D. Tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano. E. Instituição de unidades de conservação. F. Instituição de zonas especiais de interesse social. G. Concessão de direito real de uso. H. Concessão de uso especial para fins de moradia. I. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. J. Uso capião especial de imóvel urbano. K. Direito de superfície. L. Direito de preensão. M. Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. N. Transferência de direito de construir. O. Operação urbanas consorciadas. P. Regularização fundiária. Q. Referendo popular e plebiscito. Quarto, estudo prévio de impacto ambiental. E. Estudo prévio de impacto de vizinhança. E. Parágrafo único. Os instrumentos mencionados nesse artigo reger-se-ão por legislação própria, observado o disposto nesta lei complementar. Capítulo 5º. Instrumento. Parágrafo único. O instrumento mencionado nesse artigo reger-se-ão por legislação própria, observando os dispostos nesta lei complementar. Capítulo 5º. Instrumentos específicos da política urbana. Seção 1 do direito de preempção. Artigo 10º.
Primeiro, o poder público municipal poderá exercer os direitos de preempção para a aquisição de imóvel urbano ou rural, objeto de alienação onerosa em particulares, conforme disposto nos artigos 567 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Parágrafo único. O direito de prescrição será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para, primeiro, regularização fundiária; segundo, execução de programas de processo institucional de interesse social; terceiro, constituição de reserva fundiária; quarto, ordenamento e direcionamento da expansão urbana; quinto, implantação de equipamentos urbanos e comunitários; sexto, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; sétimo, criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; oitavo, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; nono, implantação de parque industrial. Artigo 12º. Os imóveis colocados à venda nas áreas de incidência do direito de prescrição deverão ser necessariamente oferecidos ao município, que terá direito de preferência para aquisição pelo prazo de 5 anos, renovável a partir de um ano após o discurso do prazo inicial de vigência. Parágrafo 1º. O direito de prescrição fica assegurado durante o prazo de vigência fixado no caput desse artigo, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. Parágrafo 2º. Esses incluídos nas áreas de que trata desse artigo o imóvel relacionado e indicado nos mapas 2, 5, 4 e 5, zoneamento municipal e zoneamento urbano, integrantes desta lei complementar. Artigo 13º. O Executivo deverá notificar o proprietário do imóvel localizado em área delimitada para o exercício do direito de prescrição dentro do prazo de 120 dias, a partir da vigência desta lei complementar. Parágrafo 1º. No caso de existência de terceiros interessados na compra do imóvel, nas condições mencionadas no caput, o proprietário deverá comunicar diretamente sua intenção de alienar onerosamente o imóvel para que o município, no prazo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. Parágrafo 2º. A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel deve ser apresentada com os seguintes documentos. Primeiro, proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel, na qual constará preço e condição de pagamento e prazo de validade. Segundo, endereço do proprietário para recebimento de notificação e de outras comunicações. Terceiro, certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel expedida pelo cartório de registro de imóveis de circunscrição imobiliária competente. Quarto, declaração assinada pelo proprietário sobre as penas da lei de que não incide quaisquer encargos de ônus sobre o imóvel, inclusive os da natureza real, tributária ou executória. Artigo 14º. Recebendo a notificação a que se refere o artigo anterior, a administração poderá manifestar por escrito, dentro do prazo legal, o interesse em exercer a preferência para a aquisição do imóvel. Parágrafo 1º. A Prefeitura fará publicar em órgão oficial e no jornal local e regional edital de aviso e notificação recebida e da intenção de aquisição do imóvel às condições da proposta apresentada. Parágrafo 2º. O decurso do prazo de 30 dias após a data de recebimento da notificação do proprietário, sem manifestação expressa da Prefeitura para exercer o direito de preferência, faculta o proprietário alienar onerosamente seu imóvel ou proponente interessado nas condições da proposta apresentada sem prejuízo do direito da Prefeitura de exercer a preferência no prazo legal. Artigo 15º. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar a órgão competente da Prefeitura cópia do instrumento particular ou público de alienação do imóvel dentro do prazo de 30 dias após a sua assinatura.
sob pena de pagamento de multa diária no valor equivalente a 10% do total da alienação. Parágrafo 1º. O Executivo promoverá as medidas judiciais cabíveis para a declaração de nulidade da alienação onerosa, efetuada com condições diversas da proposta apresentada, adjudicando o imóvel. Parágrafo 2º. Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Executivo poderá adquirir o imóvel pelo valor base do cálculo do imposto predial e territorial ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. Seção 2ª. Da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Artigo 11º. A Prefeitura Municipal de Salto de Ibirapuera poderá, nas zonas do uso ZCP, ZMD1, ZMD2, ZMD3, CCS1, CCS2, CCI primeiro, CCI segundo, autorizar os proprietários de imóveis urbanos a construir acima de coeficientes estabelecidos para as respectivas zonas, bem como mudar os usos previstos para essas zonas, através de outorga onerosa do direito de construir ou de outorga de mudança de uso, concedidas mediante contrapartida a ser prestada pelos beneficiários. Parágrafo 1º. Os coeficientes adicionais de aproveitamento outorgados serão fixados conforme a capacidade de infraestrutura do sistema viário, das redes públicas de água e esgoto, de acordo com o aumento da densidade esperada em cada área, não podendo exceder a 4 vezes a área do terreno. Parágrafo 2º. A contrapartida a ser oferecida ao município poderá ser constituída por valores monetários, imóveis ou obras a serem executadas pelo beneficiário, conforme o processo administrativo no qual se evidenciará. Primeiro, o valor total da contrapartida será conforme a aplicação dos critérios e fórmulas estabelecidos nesse artigo. Segundo, parecer técnico que demonstre que o potencial construtivo adicional ou a alteração de uso a serem outorgados poderão ser suportados pela infraestrutura urbana existente ou mediante instalação de nova infraestrutura, cuja execução deverá ser prevista e avaliada no parecer. Terceiro, a forma de pagamento do valor de contrapartida mediante parecer técnico que justifique a adequação da forma estabelecida. Quarto, o destino específico da aplicação dos recursos dentre as finalidades previstas no inciso 1º e 8º do artigo 26 da Lei nº 10.257/2001, Estatuto da Cidade. Parágrafo 3º. A outorga de direito de construir será calculada multiplicando-se a qualidade de área adicional a ser construída acima do coeficiente de aproveitamento pelo valor correspondente à metade do valor final do metro quadrado do local onde se situa o imóvel, conforme seguinte fórmula: valor da outorga em reais, valor nominal em reais, área construída em metros, área construída máxima permitida. Parágrafo 4º. A outorga da mudança de uso corresponderá à porcentagem calculada sobre o valor final territorial da área a ser convertida, conforme o seguinte escalonamento. Primeiro, 7% para áreas acima de 100.000 metros quadrados. Segundo, 5% para áreas com mais de 10.000 metros quadrados ou até 100.000 metros quadrados. Terceiro, 3% para áreas com até 10.000 metros quadrados. Seção 3ª da transferência do direito de construir, artigo 17, mediante lei específica baseada no presente plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público a exercer em outro local ou ordenar mediante escritura pública integral ou parcialmente o direito de construir aqui previsto na legislação urbanística municipal decorrente quando referido imóvel for considerado necessário para fins de, primeiro, preservação, quando o imóvel for tombado ou considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural.
Segundo, servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. Parágrafo 1º. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar à municipalidade seu imóvel ou parte dele para fins previstos nos incisos 1º e 2º do caput. Parágrafo 2º. A lei municipal específica referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência de direito de construir. Parágrafo 3º. O potencial construtivo será transferido integral ou parcialmente para imóveis situados nas zonas de uso C, ZCP, ZMD1, ZMD2, ZMD3, CCS1, CCS2, CCS1, CCS2, ZLR1 e ZRL2, em acréscimo ao potencial construtivo já previsto para essas áreas, até o limite de uma vez o coeficiente de aproveitamento estabelecido para a zona de destino, mantidos os demais índices urbanísticos e de ocupação. E desde que haja parecer técnico da Secretaria de Planejamento atestando que as condições de infraestrutura do local do destino suportam o adicionamento construtivo transferido. Parágrafo 4º. A Secretaria de Planejamento manterá registros potenciais construtivos transferidos, indicando as áreas de origem e destino, a lei autorizadora da transferência e o processo administrativo no qual se deu o outorga de transferência do direito de construir. Seção 4º, áreas de especial interesse social e de interesse específico. Artigo 18. A Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora poderá instituir e delimitar, através da lei municipal específica, áreas de especial interesse social e áreas de interesse específico, com os seguintes objetivos. Primeiro, promover a regularização fundiária em assentamentos e irregularidades, nos termos da legislação federal pertinente. Segundo, promover a execução de habitações de interesse social. Artigo 19. As propostas de instituição de áreas de especial interesse social ou interesse específico serão encaminhadas, analisadas e desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora mediante consulta ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Artigo 20. Para os imóveis situados em área de especial interesse social ou de interesse específico, a lei poderá prever normas específicas referentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo, áreas de preservação permanente e edificações, bem como procedimentos de regularização de construções existentes. Parágrafo único. Nos casos em que houver deficiência de áreas institucionais e de equipamentos públicos nas áreas de interesse específico, o Executivo está autorizado a exigir dos responsáveis a compensação mediante a doação de áreas em outro local do município, o pagamento em dinheiro, a execução de obras de infraestrutura urbana ou outro modo de compensação, sempre consultado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Seção 5º. Estudo de impacto de vizinhança. Artigo 21. A elaboração do Estatuto de Impactos na Vizinhança, na forma e aspectos estabelecidos pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e suas eventuais alterações aplicar-se a todos. Primeiro, empreendimentos públicos e suas características peculiares de porte, natureza ou localização possam ser geradores de grandes alterações do seu entorno, notadamente componentes de sistemas de infraestrutura e serviços públicos, estações de tratamento de esgoto, lixo, aterros sanitários, vias expressas, terminais de transporte público e grandes conjuntos habitacionais. Segundo, empreendimentos privados que, por suas características peculiares de porte, natureza ou localização, possam ser geradores de grandes habitações do seu entorno, notadamente centros de compras e hipermercados, terminais de cargas ou similares localizados fora da zona industrial, grandes conjuntos residenciais, loteamentos com áreas acima de 250, loteamentos com acesso controlado de movimentos em glebas com área superior a 10.
Terceiro, empreendimentos beneficiados por alterações das normas de uso, ocupação, parcelamento vigentes na zona em que se situam, em virtude da aplicação de um ou mais instrumentos urbanísticos previstos em lei municipal específica. Quarto, operação urbana consorciada. Parágrafo único. A obtenção de licenças ou autorização de construção, ampliação e funcionamento a cargo da prefeitura para os empreendimentos acima citados dependerá da elaboração do Estatuto de Impacto da Vizinhança. Vereadores, com base no artigo 109, parágrafo único do regimento interno, nós atingimos 1h30 dessa parte da sessão. Então, a gente vai fazer a interrupção da leitura do projeto de lei e parou no artigo, que número do artigo? Certo. Interrompemos então a leitura no artigo 21 e, conforme o regimento interno, então, nós retomaremos a leitura do projeto na próxima sessão a partir do artigo 22. Então, daremos sequência à sessão. O secretário pode continuar. Muito obrigado a todos. Mensagem justificativa do projeto de decreto legislativo número 3 de 2019, de 25 de outubro de 2019. Excelentíssimo senhores vereadores, o presente projeto de decreto legislativo que ora submetemos à apreciação de vossas excelências tem por finalidade atender aos dispositivos legais e constitucionais estabelecidos na legislação pertinente. Pretende a presente propositura reorganizar da maneira mais adequada a parte da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora e regulamentada pelo decreto número 1 de 2018, por meio das funções gratificadas. Diante do exposto nos termos apresentados, solicitamos que o projeto seja apreciado, votado, aprovado por vossas excelências. Sala das sessões, 25 de outubro de 2019, Matheus Marão de Campos, vereador, Sidney de Jesus dos Santos, vice-presidente, Matheus Marão de Campos, presidente. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2019, 5 de outubro de 2019. Altera o decreto legislativo número 1 de 2018, de 20 de março de 2018, e da outras providências. O presidente da Câmara dos Vereadores do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga o seguinte decreto legislativo. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. O artigo 18 do Decreto Legislativo 1 de 2018, de 20 de março de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. Ficam criadas as funções gratificadas de encarregado de compras, gerenciamento de contratos, controlador interno, encarregado de equipamentos técnicos de gestor de recursos humanos, junto à Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Artigo 2º. O artigo 18 do Decreto Legislativo número 1 de 2018, de 20 de março de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. Será concedida a gratificação de 20% sobre o valor do vencimento base do servidor efetivo de desenvolver a função gratificada de encarregado de compras e gerenciamento de contrato, de 20% sobre o valor do vencimento base do servidor efetivo de desenvolver a função gratificada de controle interno, de 10% sobre o valor do vencimento base do servidor efetivo de desenvolver a função gratificada de gestor de recursos humanos, 10% sobre o valor do vencimento base do servidor efetivo de desenvolver a função gratificada de encarregado de equipamentos técnicos. Parágrafo único. Por necessidade da administração, as funções podem ser acumuladas pelos servidores, contando que não inviabilizem as atividades original do cargo efetivo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, assegurando-se os direitos adquiridos. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, em 25 de outubro de 2019. Matheus Marão de Campos, presidente. Sidney de Jesus dos Santos, vice-presidente.
Requerimento 275 de 2019. Requerimento de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido ao plenário para propor ao Poder Executivo que solicite, através do grupo competente, a troca do poste de madeira situado na rua Marta A. da Silva, altura do número 85, no bairro Recanto São Manuel 2, por um poste de cimento. Justificativa: todos os postes da rua já foram trocados por unidades de cimento. Em função da Prefeitura estar cobrando o morador do endereço citado para que execute obras do calçamento, imagens em anexo, é necessário que antes do município executar tal obra, o poste seja trocado, para que posteriormente a calçada não seja novamente quebrada, gerando mais despesas ao morador. Requer que medidas sejam tomadas com a rapidez que o problema requer. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2019, Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 275, 2019, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiver de acordo, permaneça em comissão. Se for contrário, tem que se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 276 de 2019. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requer a mesa dos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, que medidas sejam adotadas para melhorar a iluminação traseira dos caminhões de lixo. Justificativa: durante o recolhimento de lixo noturno, em vários lugares da cidade, os caminhões quase não são percebidos pelos motoristas que estão atrás deles. A melhoria da iluminação traseira, por exemplo, com a instalação de giroflex, reduzirá significativamente o risco de uma eventual colisão. Requer que essa medida seja posta em andamento em menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2019, Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. Requerimento 276, 2019, de autoria do vereador Careca do Poço, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiver de acordo, permaneça em comissão. Se for contrário, tem que se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 277 de 2019. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine o setor competente notificar o proprietário para que execute a limpeza do terreno situado na rua Antônio Silva Cunha Bueno, esquina com a Rua dos Italianos, bairro Recanto São Manuel. Justificativa: o local está abandonado, cheio de lixo e entulho, atraindo toda sorte de insetos e animais peçonhentos, colocando em risco toda a vizinhança. Solicito que a medida requerida seja atendida no menor tempo possível. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2019, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento 277, 2019, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiver de acordo, permaneça em comissão. Se for contrário, escolha se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 278 de 2019. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido ao plenário, para solicitar ao Poder Executivo que, através do setor competente, execute a patrulhagem e colocação de cascalho ao longo das ruas dos Cajueiros, bairro Quintas de Pirapora. Justificativa: a via citada está em estado precário, cheia de buracos, colocando a todos em risco de acidentes e quebra de veículos. Requer que esta ação seja posta em prática no menor tempo possível. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2019, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 278, 2019, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiver de acordo, permaneça em comissão. Se for contrário, escolha se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 279 de 2019. Requerimento de autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido ao plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do senhor, as seguintes informações referentes ao cumprimento da Lei Complementar nº 8 de 2018, de 25 de 10 de 2018, que, em seu artigo 1º, determina o asilo do compartilhamento de hipóteses e concessionária, bem como a notificação para que demais empresas não tenham alinhado sua alienação. 1º,
Primeiro, quais as providências que o setor de fiscalização tem tomado para inibir as ilegalidades dispostas na lei citada? Segundo, existe algum planejamento ou programa criado pela fiscalização para notificação e demais medidas cabíveis referentes ao tema? Terceiro, existe algum responsável operacional que administre a fiscalização do compartilhamento dos postes em nosso município? Justificativa. A quantidade de fios caídos e desalinhados ao longo de toda a cidade é inaceitável e completamente irregular. A área de fiscalização da Prefeitura deve, em caráter urgente, tomar as medidas dispostas em lei para que os problemas sejam sanados definitivamente. Medidas sejam tomadas com a rapidez que o problema requer. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2019, Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento 279/2019, da autoria do vereador Sidney de Jesus dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 280 de 2019. Requerimento de autoria dos vereadores Matheus Mano de Campos e Miguel Marcelo Sobrinho. Requeremos a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário solicitar ao Poder Executivo que, através do setor competente, oficie a Agência dos Correios da Auto-Operatória para que faça entrega de correspondência nos seguintes bairros. Primeiro, na residencial Alta Vista. Segundo, Ilha das Flores. Terceiro, Conjunto Habitacional José Emílio de Moraes. Quarto, Jardim Carina, Quinto, Miranda do Sol. Justificativa. A entrega de correspondência ser feita pela Agência dos Correios é uma demanda antiga de basicamente todos os moradores dos bairros citados, que atualmente sofrem com todos os problemas e prejuízos decorrentes de falta de serviço. Requeremos que medidas efetivas sejam tomadas com urgência que o assunto requer. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2019, Matheus Mano de Campos, vereador, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento 280/2019, de minha autoria, do vereador Miguel Marcelo, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento número 281 de 2019. Requerimento de autoria do vereador Hélio Rossi. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para que esta solicite ao Poder Executivo, através do setor competente, o encaminhamento de parte dos recursos provenientes do 10º na Câmara Municipal referente ao ano de 2019, a ser distribuído à Prefeitura do mês de dezembro, para que esses sejam destinados à Santa Casa de Misericórdia de Salto do Pirapora, por importe de R$250 mil. Justificativa. É de conhecimento geral que a Santa Casa de Misericórdia é o principal centro de atendimento à saúde do nosso município e atende a toda a população de nossa cidade e região sem nenhuma distinção, da melhor maneira que consegue, tendo em vista muitas vezes a falta de recursos. Também é de conhecimento que a Santa Casa é uma associação privada sem finalidade lucrativa e que vive prioritariamente dos recursos destinados a ela pela Prefeitura Municipal e por doações da comunidade. Desta forma, passa todos os anos por situações de dificuldades financeiras durante todo o período, mas principalmente no final do ano, quando tem que fazer frente ao aumento natural dos atendimentos e ao pagamento de 13º salário aos funcionários, já que esta verba adicional não é repassada pelo poder público, talvez por falta de dispositivo legal, sem contar com os imprevistos naturais da atividade, como a quebra ou necessidade de manutenção de equipamentos e máquinas. Assim, é de premente necessidade transferência de recursos para aquela entidade, que tanto orgulha os cidadãos auto-piraporenses. Requer, portanto, com a aprovação do plenário, que a mesa solicite tal encaminhamento ao Poder Executivo. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2019, Hélio Rossi, vereador. Requerimento 281/2019, de autoria do vereador Hélio Rossi, está em discussão. O requerimento está
está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se forem contrários, querem se levantar. O requerimento está aprovado. Senhores vereadores, a palavra está livre. Mais uma vez, boa noite a todos, vereadores, vereadora, público presente, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Prometo ser breve, mas eu precisava fazer uso hoje da palavra aqui na tribuna, em razão do triste acontecimento que nós vimos hoje pelas redes sociais, referente ao caso do casal de senhores que faleceu e deixou inúmeros cães e gatos na casa deles, né? Então, nós vimos aí fotos e vídeos pelo Facebook, pelo Instagram, uma coisa que deixou a gente bastante triste de ver a situação dos animais. A gente sabe que os antigos donos, que eles se esforçavam muito e cuidavam bem dos animais, que eles tratavam todos eles, nunca os animais haviam passado fome e nem nada parecido. Entretanto, em decorrência do falecimento dos dois, nós vimos algumas cenas realmente muito tristes dos animais em certo estado de abandono e que teve uma repercussão muito grande. Em razão disso, hoje pela manhã tive contato com a Secretaria do Meio Ambiente, responsável pela zoonose, e que prontamente me atendeu, se dirigiu até o local para dar o devido atendimento aos animais, Animais muito adoentados, outros infelizmente já haviam morrido, e eu queria aqui, faço questão de ressaltar o tratamento que foi dado ao caso por parte da Prefeitura, e que desta vez realmente a gente tem que elogiar pelo fato de que foram acionados algumas ONGs protetoras dos animais, que sim podem ser parceiras da Prefeitura numa área que a gente tem muita deficiência. A gente tem hoje no canil municipal dezenas e dezenas de animais e nós não conseguimos dar vazão para esses animais, ou seja, as nossas feiras de adoção têm um número muito baixo na adesão por parte da população. Então, finalmente, parece que foi encontrada uma saída, se não para acabar com o problema, mas pelo menos vai amenizar a situação dos nossos animais. Então, fiquei feliz pela atuação da Secretaria do Meio Ambiente hoje, por tudo que fez com relação a esse caso, que ainda não foi solucionado totalmente, mas que está bem encaminhado. Então, a minha palavra aqui hoje é nesse sentido de elogiar mesmo o atendimento que foi dado. Nós sabemos que há coisa de 2 ou 3 semanas atrás a Secretaria da Promoção Social havia sido informada da necessidade do casal de idosos, todas as necessidades que eles iam passando lá por dificuldades físicas, de locomoção e tudo mais, e também deu o devido atendimento, deu a devida atenção. Então eu queria elogiar e salientar a atuação dessas 2 secretarias, que não estão medindo os esforços necessários para solucionar esse caso. Certo, vereadores? Obrigado pela atenção. Desculpa, já ia também esqueci aqui, eu gostaria também de parabenizar os recém-homenageados aqui da nossa Defesa Civil, que hoje tiveram uma atuação fundamental no incêndio de uma residência de bairro Popular. Infelizmente nós vimos que o que aconteceu lá, todo mundo pode acompanhar tanto pelo Jornal da Cidade, pelo Facebook, pelo Instagram, outras redes sociais, inclusive pela TV também. Um incêndio que ocorreu num imóvel onde o cidadão acumulava diversos tipos de objetos, mobília, carros velhos, etc. E a gente sabe que imóveis nessas condições realmente estão com uma predisposição muito grande a acontecer esse tipo de coisa. Então a gente faz um apelo à população para que, se tiver ocorrência de imóvel, de casos de pessoas acumuladoras na região vizinha ou que more próximo às suas casas, comuniquem à prefeitura para evitar esse tipo de coisa. Evite o incêndio na casa do cidadão e evite que o incêndio também se estenda até a sua casa.
Então, eu aproveito aqui também para deixar esse pedido a todos. Vereadores, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Valeu. Vereadores, palavra continua livre? Então, passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia como uma matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 37ª sessão ordinária, informando os interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em vídeo para consulta no site da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos os presentes, os internautas que nos acompanharam, e a todos uma boa noite, uma boa semana, um bom